meu povo, tudo bem com vocês? Para nossa revisão. Questão 1. Qual a importância econômica que o acrônimo BRICS possui dentro da economia mundial? O acrônimo BRICS revela a emergência econômica e política de países antes considerados subdesenvolvidos, configurando assim uma nova estrutura de economia baseada nas relações Sul-Sul. Isso revela uma tentativa de desestruturar a relação de dependência gerada pela economia Norte-Sul. 2. As diferenças entre os países do BRICS. Apesar de muitas semelhanças e da busca por convergência de interesses, há importantes diferenças no interior do grupo. Existem relevantes especificidades econômicas, como a enorme força da produção industrial na China, do setor de serviços e da área de informática na Índia, e do agronegócio no Brasil. No campo político, militar e geopolítico, as diferenças são mais nítidas. Cite duas dessas diferenças. Temos o Brasil, a Índia e a África do Sul são países com regimes democráticos. A democracia russa é muito questionada no Ocidente, que destaca o viés autoritário do governo atual. A China é um país monopartidário. Temos a China, Índia e Rússia possuem armas nucleares. China, Índia e Rússia têm conflitos fronteiriços ou graves problemas internos com os movimentos separatistas ou divergências de base étnicas. Na África do Sul, após o fim do apartheid, esses problemas são menores, apesar da rivalidade entre Xhosas e Zulus. Rússia e China são membros permanentes do Conselho da Segurança da ONU, posição desejada pelos outros 3 países do BRICS. 3. Comente sobre o Mercosul. Mercado Comum do Cone Sul foi criado pelo Tratado de Assunção em 26 de maio de 1991 entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai e o Paraguai, visando o estabelecimento de uma zona de livre comércio com uma redução progressiva de barreiras alfandegárias até sua total eliminação. Além disso, havia o objetivo da união aduaneira entre os 4 países membros por meio da criação de uma tarifa externa comum. Descreva o que seria a diplomacia Sul-Sul. É o processo de articulação política e de intercâmbio econômico, científico, tecnológico, cultural e em outras áreas entre países em desenvolvimento para fins de promover o desenvolvimento. O termo Sul se deve ao fato de grandes partes desses países se localizarem no hemisfério sul, embora haja vários deles cujo território se localiza parcial ou integralmente no hemisfério norte. Basicamente, a cooperação Sul-Sul inclui países da África, Ásia, América Latina, além dos pequenos países do Caribe e da Oceania. Defina a globalização. Pode-se definir globalização como o processo de integração da economia mundial. Essa integração, com diferentes níveis de intensidade, vem acompanhando a evolução do capitalismo, revelando-se mais ou menos efetiva em razão do desenvolvimento tecnológico de cada época. O que é um oligopólio? É uma situação de mercado ocorrida quando 2 ou mais empresas dominam o setor produtivo, controlando a maior parte do mercado. Por que podemos dizer que o consumo mundial é incentivado por propagandas? A população é incentivada a consumir devido ao fato de cultuar os produtos veiculados pelas propagandas associadas, na maioria das vezes, às ideias de felicidade e qualidade de vida. Relacione as colunas metrópoles regionais, metrópoles nacionais e metrópoles globais. São Paulo e Rio de Janeiro. Essas metrópoles desenvolvem seus níveis de influência de tal modo que se tornam referência no contexto global no que se refere a serviços financeiros, centros de saúde, infovias, turismo, entre outros. Elas concentram filiais de empresas internacionais e sedes de empresas globais, os principais polos financeiros do mundo, como bolsas de valores e bancos internacionais, além das maiores universidades e hospitais do país, e seus serviços influenciam regiões de todo o Brasil. Estamos falando de metrópoles globais.
Belém, Manaus e Goiânia. Essas 3 cidades atuam com seus serviços influenciando apenas as cidades mais próximas nas suas regiões, as quais, de certo modo, estabelecem uma relação de dependência com as metrópoles globais e nacionais. Estamos falando de metrópoles regionais. E por último, Brasília, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte atuam em todo o território brasileiro por apresentarem estruturas mais complexas e bem trabalhadas, além de uma maior capacidade de atender a demanda proveniente de outras regiões do país. São, na maioria das vezes, referência no que diz respeito a eventos, centros financeiros, saúde e educação. Falamos de metrópoles nacionais. Explique o que é desmetropolização. É a diminuição da população e da atividade industrial das grandes metrópoles com investimento redirecionado para as cidades menores. Por que as indústrias saíram da região sudeste? As indústrias estavam em busca de menores custos de produção, como solo urbano, barato e incentivos fiscais. Diferencia inversão térmica de ilhas de calor. Ilha de calor se dá pelo fato de uma cidade apresentar em seu centro uma taxa de calor muito alta, enquanto nas suas redondezas essa taxa é menor, ou seja, o poder de absorção de calor é mais baixo do que no centro. Uma das formas de evitar a formação dessas ilhas de calor é a manutenção e o aumento das áreas verdes nos centros urbanos, pois a vegetação ela altera os índices de reflexão do calor e favorece a manutenção da umidade relativa do ar. Já a inversão térmica é um fenômeno natural, geralmente associado às frentes frias ou à sucessão de dias quentes e noites frias. Não é possível evitá-la. Assim, defende-se medidas para reduzir a poluição, como o uso de fontes de energias menos poluentes, instalação de filtros nas indústrias, investimentos em transporte de massa para reduzir o número de veículos nas ruas. O que é hipertrofia no setor terciário? Trata-se da concentração da população economicamente ativa em comércios e serviços. Tal processo é impulsionado pelo aumento do desemprego no campo e pelo consequente aumento de migração em direção às cidades. E é isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e uma ótima prova!